Bom dia a todos. Bom dia a todos que acessaram o conteúdo do canal. Bom dia a todos que escolheram assistir esta aula sobre Maquiavel. Na primeira aula, nós começamos a análise sobre este livro, O Príncipe, um livro muito interessante de ser lido. Falamos sobre alguns aspectos da natureza humana, falamos sobre alguns aspectos iniciais da política e hoje continuaremos a aula com a seguinte proposta. A ideia nossa nesta segunda parte da aula é ir a fundo nas estratégias que Maquiavel nos ensina para o bom governo. Então vocês se lembram de duas coisas. Primeiro, o que é o Príncipe? O livro, né? O livro, O Príncipe, escrito por Maquiavel, ele é um guia de, digamos, bem agir para o príncipe. Ele é um manual de como o príncipe, ou seja, o governante, o líder, deve se comportar para conquistar ou manter o seu poder. Isto é o príncipe. Então isto nos faz lembrar que a política para Maquiavel é simplesmente isto. E isto é o ponto central da obra. A política é a arte de disputar o poder. E o político é aquele que tem como finalidade a conquista e a manutenção do poder. Que poder? Poder político. E o que é poder político? É fazer os outros fazerem o que você quer que eles façam. Quer dizer, é fazer os outros viverem da maneira que você quer que eles vivam. Isso é poder político. Então, o príncipe é um manual de como o governante ou líder vai se portar com o poder na mão para manter este poder, ou sem o poder, almejando conquistar o poder, chegar ao poder. Aqui, neste livro, não existe nenhuma perspectiva do tipo como o príncipe vai fazer para melhorar a sociedade em que ele está. Como o príncipe vai fazer para tornar a vida dos cidadãos mais fraterna e feliz? Como o príncipe vai fazer? Não. Esta não é a ideia de Maquiavel. A ideia de Maquiavel é o seguinte: o que o político quer? Todos aqueles que fazem política, o que eles querem? Querem ficar no poder ou conquistar o poder. É isso que eles querem. Tá? Ora, o que é o príncipe? É um manual de como fazer isto. Se você preferir. Ao longo da história, a história acumulou casos de príncipes, ou seja, de governantes que tiveram sucesso e alguns que fracassaram. O que Maquiavel quer fazer é: quais estratégias esses príncipes usaram que funcionou e quais as que não funcionaram. Então Maquiavel faz esta espécie de manual, o príncipe, o manual de como se manter no poder. Mais uma coisa que eu quero que vocês se lembrem é que a perspectiva de natureza humana de Maquiavel vocês poderiam dizer, pessimista. Mas Maquiavel diria realista.
O homem, para Maquiavel, é mau por natureza, é ruim por natureza. E pela palavra mal, nós vamos entender 3 aspectos. O homem é ambicioso por natureza, ou seja, ele está sempre querendo mais. O homem é egoísta por natureza, ele só pensa no próprio interesse. E o homem é interesseiro. Interesseiro, tudo o que ele faz é para o seu bem. Para o seu bem. Esses 3 aspectos compõem aquilo que Maquiavel vai falar que é a natureza humana. A natureza má é uma natureza desta forma. Então, feita essa pequena retrospectiva, nós já estamos prontos para entrar no guia do político, do bom político para Maquiavel. Vamos lá. Várias lições. Eu não vou falar de todas, mas eu vou procurar falar das principais. A primeira lição que Maquiavel nos dá é quanto aos sentimentos. Maquiavel dá a entender que os sentimentos, a compaixão, o ódio, a alegria, enfim, o amor, o respeito, a caridade, os sentimentos que nós temos normalmente, são algo assim muito complicado para o político. O político é alguém que não pode se dar ao luxo de entregar-se aos seus sentimentos. O que eu estou querendo dizer é que, com frequência, fazendo política, o político sentirá ódio, sentirá alegria, sentirá compaixão e outros sentimentos. Ele sentirá tudo isto. Mas o político deve estar sempre de olho para garantir que ele saiba usar estes sentimentos ao seu favor. Se existe uma atitude ruim do político, é a de se deixar levar pelas comoções gerais, se deixar levar pelos sentimentos, seja da massa, seja dele mesmo. O político deve planejar cada passo da sua caminhada política, levando em conta, inclusive, os sentimentos dele e do contexto em que ele está incluído. Então, quem é o bom político neste aspecto? Não é aquele que nega os sentimentos. O bom político é aquele que usa os sentimentos dele ou da massa ao seu favor. E o que é usar o sentimento ao seu favor? É canalizar o sentimento para conseguir mais poder. Dou um exemplo. Vamos supor, uma mera suposição, é claro, isso não existe em lugar nenhum, é só uma suposição. Vamos supor que exista uma sociedade passando por uma situação de violência urbana grave. Uma mera suposição. De repente, nessa sociedade, existe um sentimento comum de ódio, de um desejo de vingança,
Pois bem, nesse caso, o que deve fazer o político astuto? Percebendo que a maioria das pessoas querem o ódio, querem a vingança, e percebendo que é esta maioria que o elege, que o põe no poder, o político astuto adere a este movimento. Então ele vai na televisão e diz assim: eu compartilho com o sentimento de indignação de vocês. Eu também estou tão revoltado contra vocês. Não há mais segurança. Os muros estão cada vez mais altos. As mães e pais de família estão assustados nas suas casas. Os nossos filhos não têm segurança nas ruas. Temos que prender esses bandidos, esses meliantes, botar eles na cadeia, fechar a chave e jogar fora. Ele embarca no sentimento das massas. Mas se as massas têm este sentimento instintivamente, quer dizer, isso surge assim, o político não pode se dar ao luxo de fazer isto. Pelo contrário, o político deve fazer isto de caso pensado. O político não pode se dar ao luxo de entregar-se aos seus instintos. Não, ele tem que fazer isso de caso pensado. Ele deve pensar a estratégia, ou seja, vou à TV mostrar uma indignação, mesmo que ele não tenha essa indignação. O que eu estou querendo dizer é que para o político vale simular os sentimentos. Simule os sentimentos. Sabe o que é legal sobre os sentimentos? É que as pessoas não veem o que você está sentindo. Isso é legal. Elas veem o que você está Elas veem o que você está, digamos, fingindo sentir. Elas não veem o que você está sentindo, veem o que você está fingindo sentir. Pode ser que o que você esteja mostrando seja a mesma coisa que você realmente esteja sentindo, mas isso ninguém vai saber. Ou talvez as pessoas mais próximas a você vão saber, mas elas são muito poucas. A massa, a única coisa que ela tem acesso é ao teu gestual, a tua expressão de imagem. O resto ela não sabe. Então isso te dá uma bela liberdade para manipular os seus sentimentos ao seu bel prazer. Finja-se odiar, finja que odeia os meliantes da sociedade. Depois finja-se compadecer com o pobre. Finja que está tão triste quanto todos com a miséria coletiva. Demonstre sua compaixão com o próximo. Faça favores. Use a máquina pública para fazer favores a particulares e se aproveitar de um êxtase coletivo, do tipo, uma mãe que perde o filho. Isso acontece todos os dias, mas digamos que a mídia resolva pegar um desses casos e fazer uma grande novela sobre isso.
Você tem que aparecer lá mostrando sua grande preocupação, mostrando, dando apoio a esta mãe. Não que você se importe muito com isso, você apenas quer parecer misericordioso. O político deve saber manejar os sentimentos que ele tem para tirar proveito político deles. Para isso, tanto faz se ele precisa enganar, se ele precisa mentir, minta. Se ele precisa persuadir, minta. A mentira é uma arma da política. Minta. Você aí que está assistindo, você pode achar isto estranho, mas sabe o que é? Ao longo da história está demonstrado que o homem gosta muito mais da mentira do que da verdade. Existe uma razão pela qual os políticos mentem ao invés de dizer a verdade. É que as pessoas não suportam a verdade. As pessoas preferem que você minta para eles, para elas. Minta. Se você é ateu, diga que você acredita em Deus. Se você é comunista, diga que você é a favor da liberdade humana de todos. Diga que você... Diga qualquer coisa, na verdade. Diga o que as pessoas querem ouvir. Contrate um marqueteiro. Faça uma pesquisa. Descubra o que as pessoas querem que saia da sua boca e diga, sem pudor nenhum. As pessoas não têm tanto apego à verdade quanto parece. Portanto, minta. Engane. Convença. Beije a careca do neném. Pegue no colo a criança pobre. Vá visitar a comunidade carente. E depois que você ganhar o poder, mande todo mundo a merda. É isso. Esse é o político. Porque da próxima vez, na próxima eleição, você poderá fazer a mesma coisa, porque as pessoas não se lembrarão. O povo tem isso. O povo se deixa levar muito mais pelos afetos que sentem do que por algo mais estável e duradouro. Então é assim. O cara te ferra, o político vai te ferrar 4 anos seguidos. Aí uma semana antes da eleição ele vem, te dá um tapinha nas costas e você quase que se esquece de tudo. Ah, Leonardo, mas eu não sou assim. Ah, você pode não ser, mas o povo é assim. Mas não é assim aqui no Brasil. É em todo lugar assim. É claro, existem algumas diferenças, mas de forma geral, a ideia de uma sociedade onde as pessoas sejam conscientes nunca existiu. Então Maquiavel recomenda: minta, engane, dê tapinha nas costas, diga-se preocupado, vai visitar os bombeiros na catástrofe de Santa Maria. Faça todas essas coisas na medida em que elas podem te trazer prestígio político.
Use as tragédias mais odiosas para aumentar seu prestígio político. Use grandes celebridades. Use imagens santas. Bom, eu estava vendo outro dia o PSDB agora está usando a imagem da Hebe Camargo para ganhar votos, claro, para ganhar prestígio, porque ela morreu de câncer, eles fizeram um Instituto do Câncer e agora a propaganda deles mostra uma imagem bem grande da Hebe Camargo. É isso. E as pessoas vão votar nele por causa disso? Vão! Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então é isso. Então, se você não tinha visto a primeira aula e você já começou assim meio chocado, prazer, meu nome é Maquiavel. Esse é Maquiavel. Se esta realidade choca você, isso é problema seu, porque o mundo político é assim. Tá? Da mesma forma, como um político deve enxergar a moral, os bons costumes, os valores? O político é, por essência, deve ser, na verdade, por essência, um ser amoral. Um ser sem moral. Mas como todas as sociedades têm uma moral, o que o político deve fazer? Aderir àquela moral majoritária. A moral na política, para Maquiavel, está sempre submetida à conquista e manutenção do poder. Significa que, se você perceber que as pessoas estão preocupadas com a igualdade, defenda a igualdade. Se as pessoas estiverem querendo desigualdade, defenda a desigualdade. Se as pessoas estiverem querendo honestidade, defenda a honestidade. Se as pessoas estiverem querendo respeito ao próximo, defenda o respeito ao próximo. Se as pessoas estiverem querendo segurança, defenda a segurança. Se as pessoas quiserem drogas, defenda as drogas. Defenda tudo aquilo que você perceba que seja majoritário na sociedade. Religião. Se a maioria da sociedade, 85%, for católica, diga-se católico. Se a maioria for islâmica, diga-se islâmico. Se a maioria for budista, shintoísta, karalista, defenda o budismo, o shintoísmo. Mas você, o que é? Não importa o que você é. Importa o que você parece. Esta lição para o político é preciosa para Maquiavel. Ouça-me com atenção. Se você quer ser político ou mesmo um líder de alguma coisa, ouça-me com atenção. Não se trata do que você é. Trata-se do que você parece ser. Tá? Esse ensinamento de Maquiavel, guarde no fundo do seu peito político. Não se trata do que você é. Trata-se do que você parece ser. Se você é ateu, diga-se católico. Mas eu sou ateu. Não importa, as pessoas não sabem. Elas sabem o que você diz, o que você as comunica. E o que você as comunica? Católico. Acabou. Acabou. E se você quiser o apoio
das pessoas de duas religiões. Encontre um ponto comum entre as duas religiões e defenda-o. Como, por exemplo, eu acredito num Deus universal. A neutralidade aí pode ser interessante. Diga aqueles lugares comuns que todo mundo repete, do tipo, temos que respeitar o próximo. Eu acredito sempre no respeito ao outro. Por mais que você seja o maior canalha do mundo, isso vai colar. Então, assim como a moral, a religião, embora Maquiavel fale sobre a divisão do Estado e da religião, quer dizer, a separação do Estado e da religião, a religião deve estar sempre à disposição do governante para que ele comunique algum valor que vai dar-lhe o apoio das massas. Das massas ou de quem vá botar o poder na mão dele. Se ele estiver numa cidade em que a aristocracia dê as cartas, os ricos deem as cartas, os donos de terra deem as cartas, para quem que ele vai se comunicar? Para a massa? Não, para os donos de terra. Para os donos de terra, para a aristocracia, para quem... O exame que o político deve fazer é o seguinte. Número 1. Quem vai me dar o poder? É o povo? É uma aristocracia pequena? É um grupo de financiadores privados de campanha? Quem vai me dar o poder? É um grupo como hoje? É um grupo de capitalistas endinheirados que vão colocar dinheiro na minha campanha para que eu sirva de despachante deles? É ele? É. Então vamos pegar aí. O que ele quer? Qual é a imagem de homem que ele quer? Bom, ele quer um homem liberal, ele quer um homem que preserve as instituições, ele quer um homem que apazigue as massas. Ótimo, é isso que eu vou dar para ele. Então eu vou à televisão e defendo esses valores. Quem vai me dar o poder? É o povo? Tá, o que o povo quer? Quer que o político se diga contra a corrupção? Então eu digo, eu sou contra a corrupção. Mesmo que o meu partido esteja atolado na corrupção. Isso não importa. E se o meu adversário me acusar? Não tem problema. Eu acuso ele de volta e aí fica meio a meio. No olhar do povo fica assim, é tudo farinha do mesmo saco. Pronto. Saí na mesma. Vamos dar voz a Maquiavel. É que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos cabe ver, mas poucos são capazes de sentir. Entendeu a distinção? Ver, eu vejo o que está aparecendo, o que parece. Sentir, eu sinto o que é. Pois bem, todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu é. O que você é? Poucos sabem. Esses poucos te põem no poder? Não. É a massa que vota em você? Sim. Então pareça o que ela quer que você pareça. Um político deve manter promessas? O político deve respeitar acordos? Resposta: depende. Se for interessante para o político respeitar acordos, ele respeita. Se não for, ele não respeita. Problema resolvido. E melhor ainda, eu posso fazer um acordo hoje
e amanhã chegar à conclusão de que não vale mais a pena respeitá-lo. E aí eu rompo esse acordo. Eu posso fazer uma promessa hoje e desrespeitar amanhã. Promessas submetidas também a interesses pelo poder. Vou dar um exemplo muito conhecido aqui de quem é de São Paulo. Nosso amigo José Serra, em uma campanha eleitoral, ele promete ficar na prefeitura de São Paulo os 4 anos do seu governo. Por que ele fez essa promessa? Porque era interessante para ele naquele momento. O povo todo estava olhando, era o povo quem ia botá-lo no poder, e aí ele falou o que o povo queria ouvir. E resultado, chegou ao poder. 2 anos depois, surge a chance de aumentar o seu poder, ou seja, de sair da prefeitura para ir para o estado, governo estadual. O que ele fez? Rompeu a promessa e se candidatou e foi eleito. Prova de que o povo está pouco se ferrando para a verdade. Foi eleito. Rompeu sua promessa. Na política, promessas e acordos existem apenas circunstancialmente. Enquanto for do meu interesse manter um acordo, eu mantenho. Quando não for, eu rompo. Ah, mas e o outro? O outro que se dane, o outro também faria a mesma coisa. Mas e se o outro for o povo? E quem disse que na política você tem que se preocupar com o povo? Você tem que se preocupar com o seu poder. No caso do Serra, o povo já tinha dado o poder para ele. Não precisa mais se preocupar. Ademais, como diz Maquiavel, abre aspas, jamais faltarão ao príncipe razões legítimas para justificar a quebra da palavra. Portanto, o príncipe sempre poderá encontrar alguma justificativa que será aceita pela maioria para fazer o que ele bem entende com vistas ao poder. Ponto. Ponto final. Naquela época, o Serra disse que tinha quebrado a promessa porque tinha medo de que o PT assumisse o governo do Estado e aí quebrasse o Estado. Ele disse isso numa entrevista. É pura mentira, né? O que acontece mesmo é que ele queria mais poder, acabou. Ele queria mais poder. Aí ele trocou. E depois, quer dizer, perceba uma coisa. Veja o que o Maquiavel está te dizendo. Primeiro, no político, primeiro vem a decisão sobre luta ou conservação de poder. Depois vem a razão justificando aquela decisão. Não é o contrário. Não é o contrário como a classe política faz crer. Como que ela faz crer? Ela faz crer que é assim. Primeiro eu delibero racionalmente se é justo ou não tomar alguma decisão. Depois eu tomo. E aí eu acabo conquistando o poder. Isso é o que ela diz. Maquiavel está te contando que é o contrário. Ou seja, primeiro eu tomo a decisão e conquisto o poder. Depois eu justifico essa decisão. Eu encontro alguma desculpa, alguma justificativa para colocar no lugar, para não ficar muito feia a minha quebra de promessa. Porque imagina, se o povo ouvisse de um político assim, olha, eu quebrei minha promessa porque eu quis, porque era melhor para mim, porque eu iria conquistar mais poder daqui para frente. Ponto. É por isso que eu rompi minha promessa. É claro que esse cara não teria votos. Portanto, ele encontra uma justificativa. Poxa, mas e um político que não quebra suas promessas? Não quebra porque sabe que se quebrar,
poderá ser prejudicada a sua chegada ao poder. Ponto. Então por que José Serra quebra a promessa e o fulano de tal não quebra? Não quebra porque o fulano de tal tem a percepção de que quebrando, a busca pelo poder ficará mais difícil. E o Serra? O Serra não tem. E então todos eles se regem pela mesma regra. Busque e mantenha o seu poder. Então, esse trecho da aula seria mais a parte moral de Maquiavel. Depois, essa dica que Maquiavel dá é fantástica. Evite... Quem é que te dá o poder? São os cidadãos? Ótimo. Então faça o seguinte. Evite tomar os bens do cidadão. Ou dos cidadãos. Por quê? Os homens, abre aspas para Maquiavel, os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Portanto, se você é um político, evite ao máximo mexer no bolso das pessoas. Você pode fazer um monte de coisas. Você pode fraudar licitações. Você pode empregar um cara do partido B que não entenda nada sobre uma pasta qualquer, você pode empregá-lo no seu gabinete ou no seu ministério. O povo não liga para isso. Mas não mexa nos bens do povo. Não aumente impostos. Não confisque bens. A não ser que você tenha a garantia de que não é o povo que te põe no poder. Tá? Isso para um político que quer se manter no poder. Faça as maiores barbaridades que passarem pela tua cabeça, mas não mexa nos bens das pessoas. Porque as pessoas se esquecem mais da morte do pai do que da perda de patrimônio. Pode ter certeza. Se você tomar a casa de alguém, se você confiscar a poupança de alguém, você estará condenado para aquele alguém para sempre. E o Collor, quando resolveu confiscar as poupanças, assinou o seu atestado de morte na política. Ele voltou agora, mas ele ficou uma boa parte de tempo fora da política. Uma coisa inédita. Um político ficar afastado tanto tempo assim. E agora ele voltou, mas ainda existe uma rejeição muito alta em torno do nome dele. Por quê? Porque ele fez o mal? Não, porque ele tomou os bens das pessoas. Só isso. Só isso que importa. Depois dessas manifestações, o que as manifestações gritavam? Elas gritavam assim: não é só por 20 centavos. Quer dizer, não é só pela perda de patrimônio que nós estamos gritando. Os políticos diminuíram os 20 centavos, acalmaram as manifestações. Tem ainda manifestações, mas não de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. Não suficientes para derrubar o governo. O povo não aceita perder o seu patrimônio. Portanto, não mexa nisso. Se você, político, precisar então agir sobre alguém, Maquiavel
Maquiavel vai te dar duas opções. Se você precisar agir individualmente sobre alguém, você tem duas opções. A sua primeira opção é: seja carinhoso, seja caridoso, seja benevolente. Essa é a primeira opção. Mas, se as circunstâncias te obrigarem a agir mal com alguém, garanta que aquele alguém não vá se reerguer para contra-atacar. Vocês entenderam ou não? O que Maquiavel está dizendo é o seguinte: digamos que você tem um adversário político e que você resolva fazer mal a ele. Se você resolver fazer o mal a um adversário político, garanta que ele não poderá contra-atacar. Em suma, seja implacável. Maquiavel nos dá essas duas opções. Se você precisa agir sobre alguém, não fique no meio termo. Não seja mole. Não seja frouxo. Não seja covarde. Não seja bundão. Se você vai tomar atitude, se você vai tomar uma decisão, ou você deve fazer o bem, e aí você vai tratar de se vangloriar desse bem o máximo possível, ou você deve fazer o mal. Mas ao fazer o mal, você deve ser implacável. Se você tiver que fazer o mal para alguém, trate de ser imperioso. Trate de esmagar aquela pessoa, para que aquela pessoa não tenha condições de se reerguer e ameaçar o seu poder. Se você tiver um adversário político e resolver atacá-lo, não dê meios ataques. Não deixe ele vivo para que ele possa te ameaçar mais para frente. Ataque com todo o rigor. Seja implacável. Porque se você deixá-lo vivo politicamente, com certeza ele vai se vingar mais para frente. Quando você faz o mal para alguém, aquela pessoa, ela nutre um desejo de vingança sobre você. E se ela puder se vingar, ela vai se vingar. Portanto, quando você fizer o mal, trate de tirar todas as possibilidades dele se vingar. Foi o que os Estados Unidos fez na guerra contra o Japão, por exemplo. Quando os Estados Unidos venceu, se eu não me engano, a Segunda Guerra contra o Japão, eles forçaram o Japão a não ter mais exército, porque eles sabiam que se deixassem eles terem exército, eles desenvolveriam o exército e dentro de 10 anos os Estados Unidos teriam uma nova guerra com o Japão. Foi o erro que aqueles países que lutaram contra a Alemanha na Primeira Guerra cometeram. Na Primeira Guerra, eles não foram fortes o suficiente
para tirar da Alemanha as condições de se reerguer. E aí a Alemanha, depois da guerra, se reergueu e em 40 estava fazendo uma nova guerra com Hitler e companhia. Portanto, para manter o seu poder, você deve ser implacável. E para o povo? Para o povo, o Maquiavel dá uma dica excepcional. Essa para você guardar. Olha só. Para o povo, você pode fazer o bem ou o mal para o povo. Pois bem, se você precisar fazer o mal para o povo, digamos que você precise tomar 5 decisões más para o povo. O que recomenda Maquiavel? Tome as 5 decisões ao mesmo tempo. O mal deve ser feito de forma rápida e instantânea. Digamos que você seja um político e precise tomar 5 posições que vão prejudicar o povo. O que você faz? Toma 5 ao mesmo tempo. Porque, como eu disse, o povo se move pelos seus afetos. O povo não vai se afetar 5 vezes. Ele não vai ficar 5 vezes zangado. Ele vai ficar uma vez zangado com as 5 decisões, mas só uma vez. E isto passa. Ou seja, vamos supor que você queira aumentar o preço da passagem de ônibus, do metrô, do IPTU, do IPVA e do pedágio. O que você faz? Aumenta as 5 ao mesmo tempo. O povo vai ficar zangado? Vai, mas só uma vez. Inclusive, isso te permite uma coisa ótima. Isso te permite negociar um dos aumentos depois e se passar por benevolente. Digamos que o povo se revolte tanto que resolva fazer manifestações. Aí você vira para ele e fala, tá bom, desculpa, vou diminuir o metrô. Ou, vou diminuir o IPTU. As outras eu mantenho, mas eu diminuo um e agora o povo se acalma. Você ainda se passa como benevolente. O mal deve ser feito de forma rápida e instantânea. E o bem? O bem é o contrário. O bem deve ser feito de forma gradual e demorada. Ou seja, se você vai diminuir esses mesmos 5 impostos que eu disse, se você ao invés de aumentar vai diminuir, você diminui ao mesmo tempo ou gradualmente? Gradualmente. Você diminui num mês o IPTU, no outro mês a conta de luz, no outro mês a passagem, no outro mês o IPVA, no outro mês o pedágio. Porque aí você vai ressuscitando sempre o afeto, a alegria no povo. E o povo não se esquece de como você é bom para ele. Olha que dica fantástica, velho. Dica fantástica que Maquiavel está te dando. Não faça o bem ao mesmo tempo, porque as pessoas se esquecem rápido. As pessoas têm memória curta. Faça o bem de forma gradual. Se você puder distribuir o bem durante todo o seu mandato, aí é melhor ainda. Tipo, Bolsa Família. Todo o seu mandato. Aí é legal, porque aí você mantém uma relação de dependência com o povo. Aí o povo tem que continuar votando em você. Poxa, isso é ótimo para te manter no poder. Quando o político deve usar... Deixa eu tomar uma água, vai. Quando o político deve usar da crueldade? Certamente,
haverão momentos em que o político deve ser cruel. Quando? E como? Preste atenção. Maquiavel nos ensina que se um líder é respeitado, e nós vamos falar disso no fim da aula, se um líder é respeitado, não é porque ele é amado, é porque ele é temido. O pai do respeito não é o amor, é o medo, é o temor. A gente só respeita o que a gente teme. Portanto, em algumas oportunidades, o político deve ser cruel. O político é ideal para ele, sobretudo para evitar revoltas. É interessante que o político mantenha no ar um certo sentimento de medo do poder. Uma espécie de sensação de que a qualquer momento o poder pode prejudicar os cidadãos. A questão da crueldade não é muito agir cruelmente, mas é fazer com que o povo ou aqueles que te dão poder, fazer com que aqueles que te dão poder tenham razões para te temer. A sombra do líder cruel deve sempre reinar sobre os súditos. Os seus súditos, o povo, os cidadãos, a aristocracia que te apoia, aquele que te mantém no poder, devem ter a sensação de que a qualquer momento você pode ser cruel. De que a qualquer momento você pode foder com a vida de alguém. O interessante, inclusive, para um líder recém-chegado, o ideal é que este líder escolha alguém do grupo, alguém dentre os súditos e sacrifique para mostrar quem é que manda. Tipo o xerife novo que chega na cidade que tá uma bagunça, atira para cima e fala assim: quem é o bambambam aqui? Quem é o bandidão aqui? Aí o cara lá levanta: eu. Aí ele puxa a arma e pronto, agora sou eu. Quem não me obedecer vai ter o mesmo destino. Para o político novo, é especialmente interessante chegar chegando. Existe um óbvio benefício entre dois tipos de conduta. É muito mais fácil você ser respeitado quando você chega mostrando firmeza, crueldade, maldade e depois alivia, do que chegar aliviado para depois mostrar crueldade. Se você é um líder e você tem que governar alguma coisa, você tem que chegar botando o pau na mesa. Chegue matando, chegue como o xerife atirando no grande bandido. É que nem o técnico de futebol, aquele Leão, ele fazia antes, né? Eu tinha sempre a impressão que ele fazia antes. Quando ele chegava num time assim que tinha problema de relacionamento, o que ele fazia? Ele pegava o cara mais famoso do time e afastava do grupo. Você tá fora. Você não joga mais comigo. Porque agora quem manda aqui sou eu.
Ela botava ordem na casa. O respeito, a sensibilidade das pessoas é sempre... Quando chega um líder novo no poder, a primeira coisa que os súditos começam a fazer, e isso vale para qualquer coisa, vale para professor, vale para gerência qualquer, vale para diretor, vale para o governo, vale para o político. A primeira coisa que os súditos fazem com a chegada de um novo líder é testá-lo. É ver. Vamos ver o quanto esse cara é cruel. Então, antes desse teste, você já mostra para eles que você vai botar para fuder. E aí depois, o respeito reina e você pode até estabelecer uma relação de cordialidade, de benevolência, de compaixão. Mas a crueldade em alguns momentos é necessária. Para que as pessoas não saibam, você tá afim de pegar o meu poder? Pode tentar, mas eu sou cruel. Se você tentar me fuder, a resposta vai vir e vai vir quente pro teu lado. Maquiavel. Você entendeu ou não? A crueldade do político é o recado que o político dá para os seus pares, que é assim, olha, eu estou no poder. Vocês querem meu poder? Podem tentar pegar. Mas se vocês não conseguirem pegar, eu vou acabar com a raça de vocês. Portanto, pensem 2 vezes antes de tentar pegar o poder. Eu não sou frouxo. Agora, o político deve saber usar o poder. Perdão, o político deve saber usar a crueldade. A crueldade deve ser também instantânea, rápida e implacável. Como eu disse, você deve chegar, mas para ferrar mesmo. O xerife que chega atirando no primeirão. Mas a crueldade não pode ser a regra do governo. Porque os súditos, diante de um momento de crueldade, eles se espantam e eles recuam. Mas a crueldade não pode ser a regra, porque ela, a médio e longo prazo, ela revolta os súditos. Portanto, a crueldade deve ser sempre uma exceção. Quando a coisa estiver pipocando, você vai lá e quebra alguém. Você vai lá e dá um pau em alguém lá, mata alguém, desaparece com alguém, demite alguém. Mas ela não pode ser a regra. A regra, a crueldade como regra é ruim. A crueldade deve ser uma exceção, deve ser um momento instantâneo. Isto é saber ser cruel. Saber a hora e a duração do momento de crueldade. Cuidado, a crueldade não pode se transformar em sadismo. O que é o sadismo? É o prazer do governante no sofrimento. Aí não dá certo. O governante tem o prazer com o seu poder. Quando ele se deixa levar pelo prazer do sofrimento alheio, aí ele está se levando pelos sentimentos aqui que a gente disse no começo da aula. Em cima desse negócio de crueldade, Maquiavel nos dá uma proposta, nos faz assim, uma alternativa excelente. Olha que legal que ele propõe. Ele fala o seguinte: sabe o que você pode fazer, governante? Você pode fazer o seguinte: se você estiver num momento de revolta social e você precisar ser cruel, mas ao mesmo tempo você não querer ganhar a pecha, ganhar a imagem de cruel, você pode fazer o seguinte: número 1, eleja, dê poder, não o seu poder, obviamente, mas dê poder a alguém ou a alguma instituição
a polícia, por exemplo. Dê poder a alguém ou alguma instituição para ser cruel. Esse poder pode ser a um carrasco, à polícia, ao doicode, ao que você quiser, a uma instituição qualquer. Dê poder para que ela haja cruelmente. E aí, quando o povo se revoltar contra a crueldade desse carrasco, vire-se contra o carrasco, traia-o e defenda o povo contra o carrasco que você mesmo criou. Não é legal essa estratégia? Vai falar que não é. Então você faz o seguinte. Vou supor eu estou fazendo uma suposição. Isso não é o mundo real, é uma suposição. Vamos supor que eu seja o governador do Rio de Janeiro. Uma suposição. Aí eu viro pro meu chefe de batalhão, de policiamento, sei lá como é que fala isso. Falo pra ele assim, olha, vai ter o protesto, quebra tudo. Aí o que o cara faz? Quebra tudo, senta a borracha em manifestante e tudo isso. Aí a sociedade civil se vira contra a polícia. O que eu, governador, faço? Vou na televisão e falo, a ação exagerada da polícia é um absurdo. Temos que coibir os excessos. Aí eu vou lá e prendo o policial. Eu pulo o carrasco. O carrasco que eu mesmo criei. Agora eu pulo. E aí o povo olha para mim e fala, puxa, nós temos um governante que se importa com a gente. Na próxima eleição eu sou eleito. Inclusive, basta lembrar isto. O atual governador do Rio e o atual prefeito do Rio foram eleitos pelo povo. Eu gosto sempre de lembrar isso. Não sei. Só para lembrar. Alimente divisões na sociedade civil. Mais uma dica de Maquiavel. Alimente rixas na sociedade civil ou em qualquer, digamos, conjunto social que esteja envolvido ali. Alimente divisões naquele todo que vai te dar o poder. Você é um governante, você tem um grupo que vai te dar o poder. Qual é a estratégia que você tem para se manter no poder manipulando esse grupo? Alimente divisões entre eles. Divida-o. E enquanto eles brigam um contra o outro, você está no poder. Vamos supor que você esteja numa sociedade aristocrata. Você está no poder, os aristocratas, um grupo de 200 pessoas, de 5 famílias, estão te mantendo no poder. É perigoso estas 5 famílias unidas te bancando, porque a qualquer momento elas podem mudar de opinião e te tirar do poder. Então o que você faz? Alimenta rixas entre elas, brigas entre elas. Faça com que elas briguem. Por qualquer motivo. Crie motivos, qualquer um. Mulher, use mulheres. Mulher é particularmente interessante para gerar conflitos. Os grandes conflitos da história, muitas vezes, começam com mulheres. Põe uma mulher no meio, a filha de alguém que casou com um cara da outra família, perdeu a virgindade antes. Faça isso. Crie conflitos entre este grupo e enquanto eles estiverem brigando, você se mantém no poder. Outro exemplo. Torcida organizada.
Para o governante, ou a autoridade, ou o líder que está no poder, é interessante ter torcidas organizadas brigando. Você sabe por quê? Porque enquanto as torcidas de futebol estão brigando, envolvidas na sua rivalidade, enquanto São Paulinos brigarem contra corintianos, corintianos contra palmeirenses, palmeirenses contra santistas, vascaínos contra flamenguistas, enquanto isso acontecer, essas pessoas estão gastando a energia delas entre elas e não olham para o poder. Aliás, esta é a razão pela qual o Estado brasileiro adora futebol. É divertido o futebol, porque o futebol faz com que as pessoas se tornem competidoras, e a competição afasta as pessoas. O futebol é legal porque as pessoas se tornam rivais, e os rivais não se encontram para discutir. Então aí você divide a sociedade e se mantém no poder. Nossa, existem vários exemplos que poderiam ser usados. Quer manter-se no seu poder? Quer se manter no poder? Identifique quem é que te dá o poder e divida-o. Mais uma. Atribua-se as coisas boas e jogue para o outro, para o adversário político, as coisas ruins. Nossa, essa é mais velha do que andar para frente. Então é assim. Não reconheça méritos no inimigo. Por quê? Porque ele não vai reconhecer em você. Tudo o que acontecer de bom, acredite-se a você. Mesmo que você não tenha picas a ver com isso, acredite-se a você. Mesmo que esse algo de bom tenha sido feito pelo antecessor, mesmo que o algo bom tenha surgido do acaso ou da sociedade civil, atribua-se o mérito dos outros. Pelo contrário, tudo que acontece de ruim é culpa deles. É culpa dele. Nunca sua. Nunca reconheça a culpa por nada, príncipe. As cagadas mais fabulosas que você fizer são culpa sempre do governante anterior. Aliás, eu tinha um professor que era muito... Ele falava uma coisa que era engraçada. Ele falava assim: Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, foi o culpado de todos os problemas do país. Por quê? Porque com todo político que você fala, todos eles falam a mesma coisa. A culpa é do antecessor. Ele é o primeiro, então ele é o culpado por tudo. É isso mesmo. Culpe o outro. Ou culpe circunstâncias externas. Culpe o mercado. Culpe a infraestrutura econômica. Culpe a mentalidade nacional. Culpe o povo mal educado. Culpe a sociedade. Culpe a polícia. Culpe a educação. Culpe o sistema bancário. Culpe a crise do petróleo. Culpe! Culpe de tudo! O que não falta é coisas. Culpe o vento, culpe a chuva, culpe a seca, culpe a natureza. Culpe a natureza! Ai, a seca no Nordeste é um desastre, aquela região é um terror. Você pode culpar forças divinas também. Aí é foda, né? Mas isso no Brasil é perigoso, porque a maioria é cristã, católica, né? Católica não muito, mas cristã. Então aí é perigoso. Mas você pode sempre... Nossa, uma que eu adoraria ouvir seria o cara culpando o demônio, né? Não, o demônio é que fez essas coisas ruins. Mas você pode dar um outro nome pro demônio.
Você pode chamar, por exemplo, de PSDB, de direita, ou de esquerda, ou de PT, ou de conservadores. Invente um nome. Ah, os conservadores não deixam o país avançar. Ah, e os ruralistas não deixam fazer a reforma agrária. Ah, e os professores... Como é que é? Como é que é? Ai, como é que usaram outro dia para falar dos professores no Rio de Janeiro? Puxa vida, eu não vou lembrar. A classe dos professores está... Puxa, não vou lembrar da palavra. É uma palavra que se refere à classe. É sempre divertido fazer isso. Quando acontece alguma coisa ruim, você culpa os outros. Legal. Aqui vem... Essa daqui pra mim é a melhor de Maquiavel. Pra mim, imbatível a melhor. Assegure, olha só. Eu vou até anotar um negócio aqui, peraí. Pronto. Assegure a existência de problemas na sociedade para justificar a existência do Estado e do seu governo. Ou, quiçá, para aumentar o seu poder. Puxa vida. Quer aumentar o seu poder? Crie um problema! Crie um problema! Porque aí você vai ter que criar a solução. E qual é a solução? É criar mais um departamento, mais uma secretaria, mais um ministério, mais um braço do poder. Mais um lugar para pôr seus parentes. É isso. Crie um problema. Por que diabos os políticos não querem resolver os problemas sociais, os problemas da sociedade? Porque senão eles perderiam o emprego deles. Para pensar. Para pensar. Pega um cara tipo Lula. O Lula dedicou a vida inteira dele pelo poder. Dedicou ao jogo político. Se não fosse o jogo político, se o Estado não existisse, se estivéssemos numa sociedade perfeita, sem problemas, e portanto sem um Estado para resolver esse problema, quem seria o Lula? Um merda, um nada, um zero. Não é isso? É. O que faz então dele tão importante é a existência de problemas. Então você acha que ele vai querer resolver os problemas? Cara pálida. Por que ele vai resolver os problemas? Ele fala: vou instaurar o socialismo no país. Ora, ele nunca vai fazer isto. Ou, o que ele chama de socialismo nunca vai estar completo. Aliás, essa é a história de todos os revolucionários da história. Todos os revolucionários nunca alcançaram um estágio ideal da revolução que eles propunham. Por quê? Porque senão eles perderiam a função deles. Perderiam a razão de estar no poder. É claro, você imagina que eu viro para você e falo assim: dê-me o poder para eu construir um hospital no Carrão. O que acontece quando eu construir o hospital? Eu já não tenho mais por que estar no poder. Portanto, eu não construo o hospital. Pois é isso que acontece. Eles falam pra gente: me dê o poder aí para eu melhorar, para eu resolver o problema da educação. Eles não resolvem nunca. Por quê? Porque senão eles não têm mais. Um cara como Cristóvão Buarque. Olha que eu estou falando de um Cristóvão Buarque, um cara que é aplaudidíssimo. Eu mesmo gosto muito dele. Votei nele quando ele foi candidato à presidência. Mas pega um cara como Cristóvão Buarque, que lutou a vida inteira pela educação. Será que ele tem interesse de resolver mesmo o problema da educação? Imagine que ele tivesse uma varinha mágica e pudesse escolher educação perfeita. Vamos imaginar que existisse isso. Perfeita. Tchim! Será que ele escolheria? No dia seguinte ele perderia o emprego dele.
Para ele, até para o Cristóvão Buarque, não seria muito problemático porque ele já é professor. Mas para um cara como Lula, que não tem profissão, que é um nada, um cara como Lula... É por isso que você precisa se preocupar com esses caras que vivem exclusivamente da política. Tipo o Alckmin. O Alckmin, se eu não me engano, ele é médico. Ele nunca trabalhou como médico. Então, se não houver problemas sociais a serem resolvidos, ele não existe praticamente. Porque ele é político. É isso que ele faz a vida inteira. E se você quer aumentar o seu poder, nada melhor do que criar um novo problema. É por isso que você passa a entender por que os políticos não só não resolvem os nossos problemas, quando criam outros e quando resolvem uns, criam outros. Eles nunca resolvem os problemas. O Estado não existe para resolver os problemas da população, porque se ele fizesse isto, ele deixaria de existir. Você percebeu que a estrutura social consagra uma instituição que não pode deixar de existir? Puxa, mas as pessoas não percebem que são feitas de trouxa desse jeito? Percebem. E o que o político faz quando elas percebem? Distrações. Patrocine distrações. Jogos, espetáculos, Copa do Mundo, lutas no Coliseu, seja o que for. Distrações. Big Brother, A Fazenda. Tudo o que for entretenimento para o povo se divertir enquanto você enfia na toba dele. Distrações. Você cria um problema, você não vai resolver o problema e você cria uma distração para que o cara esqueça do problema, não para que o problema deixe de existir. Sabe, eu vou contar uma história sobre este ponto, eu vou contar uma história que meu avô me contou uma vez e que já é famosa, por isso que ele me contou. Você sabe que era uma vez na União Soviética um fazendeiro qualquer lá, morava na fazenda dele, nas terras dele, só que ele um dia se deu conta de como as condições de vida dele eram ruins. Então ele não tinha água encanada, energia acabava toda hora, o poço que ele tinha furado lá já não tinha também água, os animais dele estavam morrendo, ele estava numa situação ruim. O que ele fez? Ele resolveu ir até a sede do Partido Comunista para reclamar. Ele chegou lá e disse: puxa, vocês podiam me ajudar, melhorar as minhas condições, eu queria água encanada, eu queria uma condição melhor de vida, vocês poderiam botar lá uma janela mais bonita na minha casa, vocês poderiam botar uma cerca mais bonitinha, poderiam colocar a grama de novo que já estragou. Poxa, fez uma reclamação. No dia seguinte, o governo tomou uma atitude. O governo colocou um bode dentro da casa dele. Um bode, animal, um bode. De modo que ele chegou na casa dele, o bode tinha cagado na casa inteira, comido a cortina, estava dormindo no sofá, tinha comido a comida dele, o bode tinha feito um estrago na casa dele, saiu lá fora, comeu a horta dele, putz, ferrou a casa dele. Ele, muito irritado, voltou à sede do partido, bravíssimo, e falou: porra, eu fiz uma reclamação, pedi para vocês resolverem alguns problemas para mim. Vocês botaram um bode na minha casa? Pô, cagou em todo lugar, não sei o quê. O pessoal do partido falou para ele assim: bom, se você quiser a gente tira o bode. Não, tá bom. Eles tiraram o bode e o camarada ficou contente da vida.
recomenda Maquiavel? Coloque um bode na casa das pessoas. Crie um problema para que as pessoas se entretenham com ele. Aí você vai falar assim, puxa, mas essa história é muito ingênua, né? Quem é que não vai perceber isso? Só que ninguém percebeu que fizeram a mesma coisa com a tal da PEC 37. O governo faz isso toda hora. Quando a população está muito irritada, assim, eles criam problemas, por exemplo, PEC 37. Não existia. Aí eles desviam a atenção dos problemas para a PEC 37. As pessoas gritam pela PEC 37, o governo recua, ou seja, resolve o problema que ele mesmo criou, e aí você se esquece momentaneamente do problema da saúde, da educação. É assim. A passagem de ônibus pode ter sido a mesma coisa também. Não foi a mesma coisa, mas pode ser usado também. Quando você percebe um burburinho, aumenta a passagem de ônibus. Aí eles se revoltam, se diminui a passagem de ônibus, eles ficam com a sensação de que ganharam a briga. De que conquistaram alguma coisa. Não conquistaram nada. É a mesma história do cara que quer vender uma casa por 100 mil, aí ele põe o preço em 150. Aí o cara penchincha e ele fala, tá bom, 100 mil. Aí o cara paga. É a mesma estratégia. Certo? E por fim, companheiros, para acabar essa aula, eu gostaria de repercutir uma pergunta que Maquiavel faz. É melhor ser amado ou temido? Para um governante. É melhor ser amado ou temido? Resposta: é melhor ser temido. O temor é muito mais estável e duradouro do que o amor. Quando você ama, o que é o amor? É um acordo entre homens maus, porque o homem é por natureza mau. O amor é um acordo entre homens maus que vem algum motivo para aliarem-se entre si. Então a natureza básica do amor, da amizade, é a conveniência. Ora, quando a conveniência muda, o amor muda e a amizade muda. Portanto, está explicado por que separações acontecem com tanta frequência. Então o povo ama um político enquanto convém ao povo amá-lo. Quer dizer, enquanto o político faz o que quer, faz o que o povo quer. Mas se em algum momento ele for obrigado ao contrário, ele não mais terá o amor do povo. E também o povo pode deixar de amar a qualquer momento. Por qualquer motivo. O cara é assaltado, não tem muito a ver com o político, mas ele desconta no político. Esse é o problema de um político basear a sua permanência no poder no amor. No amor, né? No amor entre político e súdito. Por outro lado, o temor é estável. O temor é mantido pelo medo do castigo. Eu vou ler a frase de Maquiavel. A amizade é mantida por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, é quebrado quando lhes convém. Mas o temor é mantido pelo receio do castigo que jamais se abandona. Enquanto o amor flutua ao sabor da conveniência, o temor
se mantém porque se mantém o medo de ser castigado. E o medo de ser castigado é muito mais sólido do que o amor. O homem só respeita aquilo que teme. O temor é muito mais permanente do que o amor. Por detrás de todas essas historinhas de faz de conta, que vem nos contando, essas baboseiras que falam na televisão, em livros de autoajuda, toda essa palhaçada, por detrás de toda essa palhaçada, é óbvio que o temor é muito mais duradouro e sólido do que o amor. Respeitar alguém não é amar, é temer. Tá? Abre aspas para Maquiavel de novo. Os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que faça amar do que a quem se faça temer. Quer dizer, eu vou repetir porque eu errei. Os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar do que a quem que se faça temer. Quer dizer, eu ofendo mais quem quer se fazer amar, o bonzinho, do que aquele que eu temo. O cara que é muito bonzinho, em geral, ele leva a patada dos outros. Agora, o cara que é temido, quem vai dar a patada pensa 2 vezes antes de dar. Se na primeira patada que você tomar, você mostrar para todo mundo que é melhor ter medo de você, por exemplo, você é um governante. Aí um jornalista faz uma piadinha com você. Na primeira piadinha que ele faz, você manda demitir ele e ele é demitido. Pronto, o temor se instalou. Você pode falar o que você quiser disso, mas ninguém mais vai fazer piadinha com você. Ninguém mais vai... É a história do garoto na escola, né? Molecada lá, criançada lá. Aí vem a história do bullying. O que Maquiavel falaria pro filho dele se sofresse bullying? Ah, você sofreu bullying? Faz o seguinte, próxima vez que alguém fizer uma piadinha com você, pega esse estilete aqui e enfia na perna do camarada. O camarada, mas nunca mais vai abrir um ar. Mas pode ter certeza, ele mas nunca mais vai abrir a boca dele para falar. Ele nem vai cruzar com você. Agora, se você ficar quieto, aí o cara sobe nas tuas costas. Por quê? Porque as pessoas respeitam mais quem elas temem do que quem elas amam. Ultrapassar o limite, quer dizer, ser mal com quem a gente ama, não nos causa um grande prejuízo. Agora, ser mal com quem a gente teme causa. Por quê? Porque quem a gente teme, a gente sabe que vai ter volta. Vai ter volta. Eu vou atacar quem eu temo, mas eu sei que o cara vai me dar um contra-ataque. Portanto, é melhor eu não atacar. Em cima disso, para finalizar a aula, Maquiavel fala sobre o Estado ter ou não ter armas. Vocês se lembram que há algum tempo atrás houve um político chamado Enéas que propôs que o país tivesse a bomba atômica. Na verdade, possuísse a condição de fazê-la. Para Maquiavel, essa era uma perspectiva corretíssima. Por quê?
se o Japão tivesse uma bomba atômica na época que os Estados Unidos jogaram essa bomba atômica nele, com certeza os Estados Unidos não teria jogado a bomba atômica porque temeria o Japão. E assim as relações entre os estados se fazem através do medo. Você quer que Israel não entre na Palestina? Você quer que os Estados Unidos não invadam a Coreia do Norte? Certo. É só você inspirar medo nesses países. É como pensar no Ahmadinejad. Israel não vai entrar aqui. Sabe por quê? Não porque eu sou carinhoso. Sim porque se eles entrarem aqui, eu enfio na bunda deles uma grande bomba, explodo a cidade deles, mato um monte de gente, e aí eu quero ver como é que vai fazer. O respeito depende do equilíbrio de poder. Beleza, mano? Ah, não gostei, professor, dessa perspectiva de Maquiavel. Pode não gostar, mas a política é assim. Fim da aula. Próxima aula a gente se vê aí. A gente se vê. Tchau, tchau.